Bom dia, Josi. Seja bem-vinda. Deus te abençoe. Bom dia. É uma alegria muito grande estar mais uma vez com vocês. É sempre uma alegria te receber, viu? Ainda mais você que, né, ela faz um trabalho tão bonito aqui no Instituto Canção Nova, trabalha com a gente, com a criançada, coisa boa. Isso, criançada e os adolescentes também, né? Isso. E a gente vai falar hoje sobre o distúrbio do déficit de atenção, que muitos pais em casa, né, têm dificuldade, não sabem como identificar ou têm dificuldade de trabalhar com as crianças que têm esse déficit de atenção. E hoje a Josi vai tentar nos dar umas pistas interessantes para que a gente possa estar atento para identificar ou para ajudar. Mas, antes de tudo, a gente precisa entender o que é, né? Isso. Na verdade, a gente tem que ter uma compreensão mais clara, porque a gente acha que qualquer criança que esteja agitada, inquieta, a gente já diz, está com algum problema, né? E até considerado TDAH, né? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E, na verdade, não é isso. Esse transtorno, ele é de base orgânica, é uma disfunção na parte neuroquímica. Então, não é só a questão comportamental. Junto ao comportamento, né, que é manifestado, antes disso tem uma base neural, que a gente precisa compreender, é um transtorno, é uma disfunção, e não propriamente só o comportamento. Entendi. E a gente tem que ter muito cuidado de não estar rotulando qualquer criança que tenha um comportamento um pouco mais agitado, né, de mais, vamos dizer, euforia, de energia, como uma criança que está com que tenha, né, essa disfunção. Alguma disfunção. Isso. De repente faz parte do temperamento da criança, né, dela ser mais agitada, ou até o meio que o cerca, né? E é só isso, não é? E às vezes não tem nada a ver com um distúrbio. Até porque hoje, a gente tem, normalmente, crianças mais agitadas, né? A gente tem um mundo mais agitado, a gente tem influências de agitações muito mais grandes do que antes. Então, a primeira coisa que a gente faz, nós adultos, é tentar comparar as crianças de antes com as de hoje. É verdade. E as crianças de antes não tinham esse comportamento, mas também não tinha esse mundo agitado, né? De tanta multimídia, de tantas questões que fazem isso, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande de estar atribuindo a essa criança uma disfunção, quando, na verdade, faz parte da própria vivência que ela tem hoje. É verdade. Com relação ao distúrbio, né, quais são as principais causas? Olha, na verdade, é basicamente hereditário. De base hereditária. Só que a gente tem que também ter um contato com o histórico dessa criança. A questão do parto, como foi, da gestação em si. Se a mãe não teve contato com algumas situações que viesse a gerar comprometimento durante todo esse processo, certo? Então, é preciso ter um conhecimento de toda a trajetória da criança, né, desde a gestação até o parto, para que seja identificada as causas, mas é de base, basicamente é hereditário. Ah, tá. Então, e é legal a gente trazer isso também, que não é uma coisa isolada, né? Tem tudo a ver com a história até mesmo da mãe, que você disse, né? Na hora da gestação e como ela trouxe pra gente na hora, né, do parto, enfim, tudo isso tem a ver, né, Josi? Toda a situação histórica, né, que tem que ser analisada, tem que ser estudada, tem que ser verificada para poder chegar a um diagnóstico preciso. Então, toda a trajetória da criança é muito importante para que se identifique o problema e que se trabalhe de acordo com esse problema, de acordo com a sua base histórica. E é interessante também o que você trouxe, né? Que tem também bases hereditárias, né? Então, se o pai ou a mãe ou alguém da família desenvolveu, possivelmente, né, se alguém da minha família desenvolveu, possivelmente meu filho ou minha filha pode desenvolver no futuro também. Isso. E qual que é a faixa etária que mais desenvolve? Tem ou não? Como é que é isso? Na verdade, assim, tem o que vai aparecer. Quando a criança já começa na escola, é nessa hora que vai apresentar, né, situações que você identifica. Porque na escola vai ser cobrado dela o rigor, vai ser cobrado dela algumas regras, alguns comportamentos, e nessa hora vai ser identificado. Não necessariamente que nessa idade apareceu o problema.
né? Porque como é de base orgânica, o problema já vem existindo, já está presente. Só que não aparece tanto, porque ela não está sendo colocada em situações que exija dela, de forma processual, de forma sistemática, determinado tipo de comportamento, que é voltado para a atenção, para a participação, para a escuta, né? E uma coisa interessante nisso é a diferença, de acordo com as pesquisas, que se tem para meninos e meninas. Nas meninas, aparece muito mais o déficit de atenção. Olha. E nos meninos, a hiperatividade. Por isso que se diagnostica que o menino tem mais problema. Aparece com mais transtorno por conta da hiperatividade. Tá. E muitos casos de meninas que têm o problema da desatenção, né, ela não é olhada e diagnosticada. Entendi. Né? Porque ela é mais quietinha, então já diz assim, não, a menina é mais quieta, o menino é mais agitado. Mas isso não quer dizer que seja necessariamente um problema mais para o menino. A gente fica associando, achando que a criança tem problemas, mas falta um pouquinho, né, de gosto pelos estudos, né, Josi? Isso, e até a gente percebendo assim, as crianças hoje, ela tem necessidade de algo que atraia mais. Né? Elas não são mais aquelas crianças passivas, elas são crianças ativas, bem ativas, né? Que exigem uma atenção a mais, que exigem uma motivação a mais. Então, o professor ou o pai tem que estar atento para oferecer a essas crianças situações que façam com que elas sintam-se mais motivadas. Que goste de estudar, né? Que não fique naquela passividade, onde ela está parada, só recebendo a informação. Ela tem que estar junto, em processo ativo de construir, de fazer acontecer, de ver a situação aparecendo a partir da sua ação. É verdade. Ô, Josi, mas eu estava até comentando aqui com a Josi também, às vezes a criança, ela tem um déficit de atenção, né? E às vezes, por isso, ela não tem muita facilidade com os estudos. Aí, muitas vezes, até os pais acabam caindo em julgamento. Ah, mas essa criança é muito preguiçosa, ou ela nunca tem interesse pelo estudo, né? E eu tento e não consigo, mas será que ela não está vivendo um problema, né? Uma situação de saúde? Enfim, quais são os sintomas para os pais que estão nos acompanhando hoje para ficar atentos? Se seu filho tem uma dificuldade com os estudos, né, pode ser um déficit de atenção. E quais são os principais sintomas de uma criança com DDA? Na verdade, o pai tem que estar atento, a princípio o pai e a mãe tem que estar atento para esse comportamento. Por exemplo, eu coloco a criança naquela situação que ela tem que ouvir alguma coisa. E ela não consegue se concentrar naquele comando que o pai está dando, naquela conversa que o pai está tendo, que a mãe está tendo. Ela começa a ouvir, mas no final ela já não se liga. Uma situação ou outra que a criança faça isso é até normal, né? O que vai fazer com que o problema seja diagnosticado é a frequência disso. A criança sempre não conseguia acompanhar uma conversa do começo ao fim, ela interromper demais determinadas conversas, ela não escuta totalmente o comando de um pai, a conversa da mãe, ela já interrompe, ela já não é capaz assim, de seguir regras, ela é desorganizada ao extremo. Então, é preciso que a gente comece a perceber que não é o fato ocorrer, é a incidência do fato, né, que vem a ser o problema. Então, a criança não consegue ouvir continuidades de conversa, ela atrapalha demais. A criança não consegue acompanhar raciocínios, ela interfere ou ela vira o olhar, ela não se concentra. São bases que identificam o problema, né? Mas a gente tem que ver que é preciso um acompanhamento direto, que é preciso uma atenção muito maior para que diagnósticos errados não sejam dados, quando na verdade a criança só não está interessada, só não foi motivada. Falta motivação. Isso. E na escola, né? Para identificar na escola, como que é o processo? Aí vem um complicador, né? A criança vai estar em contato com outras crianças e que o professor normalmente ele faz o seguinte: a mais quietinha tá ótimo, a mais agitadinha é que tem um problema. Quando na verdade essa agitação não é de imediato para ser considerado o problema do DDA. Né? O que vai fazer com que o professor perceba é exatamente ele estar muito atento ao comportamento diferenciado do que é a maioria das crianças naquela idade, naquela sala de aula. E não é um diferenciado de um dia, de uma situação, mas um diferenciado do processo.
que normalmente a criança está em sala de aula tendo um comportamento que está diferente das demais e de forma sempre insistente. Então, é nessa hora que o professor, ele não é o que vai diagnosticar, ele é o que vai alertar. Ele vai chamar a família, vai conversar, vai dizer que está percebendo isso, para poder encaminhar a família para um especialista. Entendi. Então, não é o professor que diagnostica, ele apenas identifica que pode existir algum problema e pede o encaminhamento dessa criança. E é interessante isso, né? Chamar a família, partilhar até para casar as informações. Isso é muito importante. E como tratar essa criança? Olha, como o problema é de base neural, de base assim, comportamental, a maioria hoje dos tratamentos é com base medicamental. Ah, tá. Existe hoje, a Ritalina é muito conhecida, né, como um medicamento que vai tratar para poder estar mesmo de acordo com aquela base neural que está em déficit, vamos dizer assim, né? Então, o tratamento básico, ele se dá por medicamento e por acompanhamento ou pedagógico, psicopedagógico ou até mesmo de terapeutas, certo? Então, para que a gente identifique, é muito criterioso, é preciso ter muito critério para poder dizer, né, e diagnosticar que a criança tem esse problema. Então, se os pais hoje que nos acompanham têm, né, alguma dúvida, o ideal é encaminhar, né, a um especialista para tentar identificar, né? Isso. Não faça isso sozinho não, porque às vezes, igual você disse, né, falta apenas interesse, né? Talvez seja melhor, talvez precisa melhorar na aplicação dos estudos. Talvez tem criança que aprende tão rápido, né, que daí ela vai perdendo o interesse. Então é muito cuidado mesmo na hora de identificar. Mas também existem lados positivos da criança com DDA, não é isso? Existe. Eles são normalmente muito criativos. Eles sabem se sair de situações complexas, eles apresentam situações inovadoras para uma situação que todo mundo é levado a ter determinado raciocínio, ele tem um raciocínio diferente, né? Eles são perspicazes em perceber determinados detalhes. O problema é quando eles estão colocados naquele rigor do aprendizado, da sala de aula com aquela sistemática, eles acabam não dando a resposta que se espera para aquela situação pronta. Agora, fora dali, eles podem ter um rendimento muito maior do que aquelas crianças que são colocadas nessas situações, né? Então, existe uma perspicácia a mais, existe um olhar diferente, existe um poder de resiliência muito nessas crianças, né? Que a capacidade de se refazer de situações complexas. E isso é muito positivo e necessário para a vida humana. E até nesses lados positivos, ajuda os pais também a dar uma olhadinha, né? Porque às vezes tem crianças que são tão diferentes, né? E outra coisa, só te atrapalhando, que é fundamental, são crianças que têm uma generosidade muito grande. Olha, são crianças que têm uma amabilidade muito grande. Quem nunca ouviu falar de crianças que são bem arteiras, né? Bem agitadas, e assim, mas ele é tão afetivo, né? Os pais sabem bem disso, né? Assim, mas aquele que é o mais agitado é que é o mais afetivo. Não estou dizendo que o mais agitado é o que tem um problema, mas essa é uma capacidade daqueles que têm um TDAH. Tá certo. Então, a gente trouxe algumas pistas para você, né? É aquilo que a Josi falou, quem vai identificar é o profissional. Portanto, né, se você tem alguma dúvida ou se você está passando por alguma situação, leve para o profissional, porque como ela disse, né, é muito difícil identificar e quem consegue fazer isso só é o profissional, porque senão, né, acaba fazendo um diagnóstico errado e a criança sofrendo por causa disso, tá certo? Exatamente. Josi, muito obrigada pela sua participação, Deus te abençoe, viu? Deus abençoe todos nós.